Meus irmãos, nós vamos continuar nossa série de pregações no Evangelho de Marcos, e eu convido você a abrir o Evangelho de Marcos no capítulo 2, do verso 18 até o verso 22. Semana passada falamos sobre a missão de Jesus e como Jesus ele tinha como missão chamar pessoas para continuar a obra dele. E também a principal missão de todas consistia em trazer pecadores, salvar pecadores à salvação. Então você vê que a principal missão de Jesus era salvar os pecadores, chamar pecadores ao arrependimento, para que crescem nele, para que fossem salvos. Então, semana passada falamos sobre isso. Nesse domingo falaremos sobre o jejum que Jesus ensina, sobre o que Jesus ensina a respeito dessa prática que é o jejum. E para isso eu convido você a acompanhar a leitura do verso 18 até o verso 22 do capítulo 2 de Marcos, que diz assim: Ora, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante um tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, meu Deus, para que saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O jejum faz parte do entendimento humano sobre como o homem pode se consagrar a Deus, como o homem pode buscar mais a Deus. Tanto é que muitas religiões, para não falar todas as religiões, mas muitas delas, consideram o jejum como uma prática fundamental da sua fé. Nós também podemos olhar para o que o mundo ensina, e o que a ciência ensina, melhor dizendo, que a ciência ensina sobre o jejum e os benefícios que ele traz ao corpo humano, às células do corpo, ao cérebro, a prevenção de doenças, a regeneração celular, perda de peso, enfim, melhoria do coração, melhoria do sistema imunológico. Muitos são os benefícios físicos de um jejum. Mas fica uma pergunta interessante, e qual que é a diferença entre um jejum que Jesus ensina e o jejum das outras religiões? Qual é a diferença do jejum que Deus nos manda fazer para o jejum que um islâmico pratica, que um muçulmano, que um budista pratica, que um judeu pratica? Por que o nosso jejum é diferente? Por que nós devemos fazer isso? É só pelo bem-estar espiritual, bem-estar físico? Por que jejuar? E essas perguntas, quando jejuar? E essas perguntas serão respondidas no sermão dessa noite. E o tema do nosso sermão é o ensino de Jesus sobre o jejum. Ou o jejum ensinado, ordenado por Jesus. Ele só tem uma lição nessa noite, que é o jejum ensinado por Jesus, deve nos levar para mais perto de Jesus. O texto começa dizendo que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus vão até Jesus, estavam jejuando, e perguntam a Jesus por que os discípulos dele não estavam jejuando.
Esse encontro aconteceu no fim daquele evento que nós vimos semana passada. Semana passada nós falamos sobre o encontro de Jesus com Mateus e como ele foi lá com os publicanos à mesa e comeu com os publicanos e pecadores. E no fim desse evento, como se estivesse na porta de saída de Mateus, chegam os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista e perguntam, olha, por que os seus discípulos não jejuam? Todo mundo aqui jejua, por que eles não jejuam? E Jesus deixa claro e o texto bíblico deixa claro que eles não estão perguntando só a razão, mas eles querem saber por que Jesus não fala sobre jejum para aquelas pessoas. Qual era o motivo daqueles homens não jejuarem? E Jesus então começa a responder, e é importante que você entenda uma coisa, que a lei judaica exigia pelo menos um jejum. Ela era obrigação do judeu jejuar naquele dia, que era no dia da expiação. Então todo judeu no dia da expiação, todo israelita no dia da expiação, tinha que tirar esse dia de jejum absoluto, sem água, sem comida, sem nada, para o Senhor. Mas os fariseus começaram a inventar práticas legalistas a respeito do jejum. Então, para eles, alguém religioso, verdadeiramente religioso, era alguém que jejuava pelo menos 2 vezes na semana. Então, 2 vezes na semana, o fariseu tirava sem comida e sem água para jejuar o Senhor. E o jejum para eles era algo importante para a oração e uma espécie de penitência que eles deveriam fazer diante do Senhor. Então, entendendo esse contexto, Jesus olha para eles e diz que não havia necessidade daqueles homens, dos discípulos dele jejuarem, porque Jesus ainda estava com eles. O verso 19 diz, Jesus responde, olha, pode jejuar o convidado enquanto o noivo está presente? Jesus se coloca aqui e usa uma figura comum naquela época, que era a figura do casamento, porque casamentos duravam 7 dias. Não é igual aos nossos casamentos aqui que duram algumas horas. Lá duravam 7 dias. E durante o casamento, ninguém podia estar de jejum, era proibido estar de jejum, e era proibido fazer trabalhos pesados. Então Jesus usa essa linguagem para falar, olha, eu sou o noivo aqui no meio dos meus discípulos. Enquanto eu estiver presente, eles não podem jejuar. Jesus está proibindo aqueles homens de jejuarem durante a presença física de Jesus com eles. Jesus não está falando, olha, eu aconselho eles a não jejuar. Jesus está falando, eles não podem jejuar. Mas continua a resposta de Jesus, mas ele diz, contudo, dias virão em que o noivo será tirado. Com outras palavras, Jesus dizendo, olha, que eu vou ser tirado do meio deles. E nesses dias, eles vão jejuar. E eles vão precisar jejuar. Jesus então está nos ensinando 2 coisas aqui. Primeiro, ele se mostra como noivo da igreja, o noivo do seu povo. E era obrigação do noivo cuidar, era obrigação do noivo alimentar, era obrigação do noivo proteger, era obrigação do noivo morrer pela noiva, era obrigação do noivo amar a noiva. E Jesus faz tudo isso pela sua igreja. Protege, lidera, guia, conduz, ama, morreu por nós numa cruz. E a segunda lição que o texto traz aqui importante é que o jejum, para Jesus, ele serve para suprir uma necessidade de nós estarmos mais perto de Jesus. O jejum para Cristo surge como uma necessidade que o homem tem de estar mais próximo a Cristo, de estar mais perto de Jesus.
porque Ele não está mais fisicamente perto de nós. Ele está presencialmente, ou melhor, espiritualmente presente conosco, mas fisicamente não está conosco. E por isso nós precisamos buscá-lo, estar mais perto dele. E o jejum tem que ter essa finalidade de estar mais perto de Cristo. Essa é a principal motivação, então, do nosso coração. Quando lhe perguntarem, então, por que jejuar, você responde, para ficar mais perto de Cristo. Porque assim eu fico mais perto de Jesus. Porque assim eu me torno mais próximo de Jesus. Marcos não diz aqui nesse texto, mas Mateus e Lucas também narram essa passagem. Eles dizem que o jejum deve ser algo que traz sacrifício para a pessoa. O termo em grego é penfel, que é a palavra usada para luto. Mateus 9,15 traz essa ideia de quando alguém está em jejum, aquele jejum traz tristeza para a pessoa. É como se a pessoa se privasse de algo que ela ama tanto, que ficar sem aquilo traz tristeza, traz um luto para aquela pessoa. Mas Jesus está dizendo, essas pessoas precisam se privar dessas coisas lícitas, a ponto de ficarem tristes, a ponto de ser um sacrifício pessoal, para buscar estar mais próximo de Jesus. Para buscar estar mais perto de Jesus. E é importante dizer que jejum não envolve só comida. Pode ser só de comida, mas ele envolve outras coisas também que te trazem prazer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, pedi para o Gabriel colocar aí, primeira epístola de Coríntios, capítulo 7, verso 5, que até algo que traz prazer para o homem, ele pode jejuar, se privar por um tempo, a fim de ter uma comunhão maior com Jesus, a fim de ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Olha o que ele diz, verso 5, capítulo 7, 1 Coríntios, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, Paulo está falando, olha, se for em comum acordo, por tempo curto e determinado, vocês podem se privar de ter relação sexual para se dedicar à oração. Paulo então está abrindo precedente que não é só alimento que nós precisamos nos privar, para falar assim, olha, eu quero estar mais próximo de Jesus, mas tudo aquilo que te traz prazer, tudo aquilo que te traz, que você ama fazer, que você ama consumir, que você ama usar, falar assim, olha, basta, eu vou ficar um tempo sem usar tal coisa, sem fazer tal coisa, porque nesse tempo eu vou tirar para me dedicar em um jejum, para estar mais perto de Jesus. E é interessante como Lucas diz que o jejum tem que estar acompanhado da oração. O jejum pelo jejum não adianta muito, mas o jejum tem que vir acompanhado de oração. É falar, olha, o tempo que eu ia gastar fazendo tal coisa, eu vou me dedicar em oração. O tempo que eu ia levar para comer, o meu almoço, eu vou cortar para me dedicar esse tempo em oração. Para que nós fiquemos mais próximos de Jesus. Para conhecer qual é a vontade de Jesus. Para conhecer o que Jesus quer de nós.
para conhecer mais intimamente quem é o nosso Senhor e Salvador. E era uma prática comum dos discípulos de Cristo. Atos 13, capítulo 2, diz que, e servindo eles, aqui a liderança lá na igreja de Antioquia, ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Esses homens buscavam mais a Deus, esses homens jejuavam diante de Deus, esses homens oravam jejuando diante de Deus. Então o Espírito Santo fala com esses homens e dá um direcionamento: ó, separai-me agora Barnabé e Saulo, que a gente conhece também como Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, meus irmãos, o jejum é algo fundamental na nossa vida cristã. E tem que vir acompanhado de algo fundamental, que é a oração, que é a leitura da palavra. Mas a Bíblia continua e diz Jesus que após falar sobre isso, ele conta uma parábola. Então Jesus está falando sobre jejum, e aí ele fala uma parábola e diz que não se pode fazer remendo em roupa velha com remendo novo, porque o remendo novo encolhe e aí fica maior o buraco. E nem se pode pôr vinho novo em odre velho. Odre é uma bolsa de couro que se colocava o vinho, porque se você pôr o vinho novo no odre velho, esse vinho novo vai fermentar e aí vai expandir. Quando expandir, explode o odre, explode a bolsa. Jesus, com essas duas parábolas, está dizendo que esse tipo de jejum que ele está proclamando, esse tipo de jejum que ele está ensinando, é muito diferente do que o jejum legalista e farisaico dos judeus. Um jejum que era baseado não no coração, não em estar mais próximo de Deus, não em conhecer melhor o Senhor, mas só cumprir um rito, só cumprir o que a religiosidade da época falava. E que esses ritos não podem conter, não podem segurar esse ensino novo que Jesus está trazendo. Esse significado novo que Jesus está dando para a prática do jejum e da oração. Portanto, se você quer buscar a Jesus, consagrando-se através do jejum e da oração, você só pode fazer isso com um coração que queira unicamente estar mais próximo de Jesus. Porque qualquer que seja a sua intenção, a não ser estar mais próximo de Cristo, você está pecando. Você está praticando um jejum farisaico, um jejum errado. E nós vemos que todas as religiões pecam, porque todas elas fazem do jejum um rito. Se você pegar o ensino muçulmano sobre o jejum durante o Ramadã, vai ensinar que o jejum tem que ser feito para a pessoa ter mais disciplina, para a pessoa ter uma doutrina melhor, para a pessoa ter uma reflexão sobre as coisas, desenvolver qualidades. Se você for ver o budista, faz jejum para curar doenças, faz jejum para ficar mais humilde, para desenvolver qualidades também, para alcançar uma maior espiritualidade. Os judeus ainda fazem jejum totalmente legalista, onde as pessoas no dia do perdão, eles não podem nem tomar banho, não podem passar desodorante, não podem escovar os dentes, porque eles têm que mostrar que estão de jejum para as pessoas. Os romanistas jejuam por penitência, como uma forma de se humilhar e de querer se afastar do mundo. Mas o que todas essas religiões estão ensinando é que jejum tem um propósito egocêntrico.
tem um propósito de se mostrarem religiosos, tem um propósito de as pessoas olharem e falarem: olha, ali está um homem religioso. Do nascer do sol ao pôr do sol não comeu? Que religioso. Ah, você está tantos dias sem comer e come só folha? Parabéns. Mas o que Jesus ensina sobre o jejum, e não só aqui, mas considerando outras passagens, é que o nosso jejum, ele tem que buscar única, exclusivamente, o próprio Jesus Cristo. Sem segundas, sem terceiras intenções, sem querer negociar com Deus por conta do jejum. E que isso deve ser feito não como eles que querem mostrar para o mundo inteiro que estão fazendo, mas Jesus ensina: quando jejuar, lava o rosto, que ninguém precisa saber o que você está fazendo. Quando você for orar, fecha a porta, só o Deus em secreto sabe dessas coisas. Porque o nosso jejum e a nossa oração não pode ser uma forma de autopromoção, mas tem que ser uma forma de humilhação aos pés do Messias, humilhação aos pés do nosso Senhor e Salvador, buscando estarmos mais próximos dEle, buscando estar mais perto da presença dEle. Então, jejuemos com as corretas intenções no nosso coração, e não na caducidade, na prática legalista, por pensamentos altamente hipócritas e puramente hipócritas, de benefício pessoal exclusivamente. Como se jejuar fosse fazer de você, o jejum pelo jejum fosse fazer de você mais santo que os demais. Quando na realidade o jejum tem que nos fazer mais servos de Cristo, mais íntimos de Jesus. E ninguém precisa saber se você jejua uma semana inteira, um ano inteiro, você está fazendo jejum agora ou não. Ninguém precisa saber, a não ser aquele a quem você está buscando, que é Jesus. Nós precisamos fazer jejuns, meus irmãos, dedicando-nos mais ao Senhor, buscando mais a Jesus, querendo estar mais próximos de Jesus, nos privando de felicidades momentâneas, de coisas que nós gostamos de fazer, de praticar, para gastarmos mais tempos perto daquele que verdadeiramente nos traz a plena alegria, que é Jesus Cristo. Ah, mas é difícil ficar sem fazer tal coisa. A gente sabe, Jesus sabe. Por isso que ele deixou claro que vai ser difícil, mas a gente precisa disso. A gente precisa disso. A gente precisa parar de achar que ser crente é só ficar vindo domingo aqui na igreja, que está tudo bem, porque é mais. Ser discípulo de Jesus é buscar a Jesus todos os segundos das nossas vidas. Mesmo quando é difícil, mesmo quando é impossível, a gente tem que buscar ser cada dia mais íntimo, cada dia mais parecido, cada dia mais buscar a presença de Cristo em nossas vidas. Confie no noivo da igreja. Confie naquele que sabe como cuidar de você, como suprir as suas necessidades. O que você precisa, quando você precisa, como você precisa, por que você precisa, Ele sabe tudo isso. E Ele sabe te dar aquilo que você exatamente precisa,
para todos os momentos da sua vida. Então você não precisa jejuar para alcançar algo que Ele vai fazer. Ah, mas eu não tenho. Então você não precisa daquilo. Porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Nada faz falta. Porque Ele é tudo para nós. E Ele nos dá tudo de que precisamos. Então confie mais, jejue mais, buscando simplesmente estar mais perto do noivo. Estar mais perto desse que nos ama tanto, ao ponto de ter dado a própria vida por nós. Não vá buscar Jesus com segundas, terceiras intenções. Ah, eu vejo crente querendo jejuar só quando quer alcançar alguma coisa. Aí vai e jejua. Meu irmão, Jesus já sabe o que você precisa. O nosso jejum e a nossa oração tem que ser para estarmos mais perto dele. Porque se você sabe o que seu filho precisa, aquele que é Deus e que te amou ao ponto de vir, morrer no seu lugar, carregar toda a ira de Deus sobre si, Ele sabe exatamente do que você precisa, melhor do que você. Então confie nele. Tenha uma constância na prática do jejum. Nós precisamos nos acostumar a viver uma vida jejuando. Se Deus nos ensina a viver uma vida na prática das boas obras, uma vida na prática da oração, nós também precisamos aprender a viver uma vida na prática do jejum. Jejuando sempre que possível, porque nós precisamos sempre buscarmos estar mais perto da presença de Jesus. O jejum não pode ser algo que a gente faça só quando na igreja lembra que tem que jejuar. E aí o pastor vai lá e chama a igreja a um jejum. Se consagra num dia. Isso tem que partir de você. Você tem que falar assim, olha, eu quero me consagrar mais. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero buscar, eu quero conhecer. Eu quero ter mais relacionamento com aquele que me salvou. E jejue com uma única intenção no seu coração. Uma única intenção. Estar mais perto de Cristo. Situações ruins acontecem na nossa vida. Momentos difíceis todos nós passamos. Mas se estamos perto de Cristo, esses momentos difíceis são muito mais fáceis de serem suportados. Ele não vai ficar fácil, mas você vai ter aquele que te sustenta com todo amor. E a gente precisa buscar mais, estar mais perto. Então, quando você for jejuar, não jejue simplesmente porque você quer alcançar uma bênção, porque você quer alcançar um livramento, porque você quer alguma coisa, e a gente fica querendo impor a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Como se você jejuasse se Deus fosse mudar a vontade dele. Mas que você jejue puro e simplesmente para estar mais próximo daquele que te ama incondicionalmente. Nós vimos então que o jejum ordenado por Jesus deve ser feito para Jesus, com o propósito de coração correto, buscando a Jesus e não por religiosidade ou rito sem propósito. E que quando ele voltar, nós não jejuaremos mais, porque o noivo estará para sempre conosco. Então busque conhecer mais de Jesus, ter um relacionamento com Ele, buscando, inclusive através dos jejuns. Não torne jejum como um rito,
como tantas religiões tornaram, mas que você possa jejuar, orando, lendo a Bíblia, louvando, buscando mais estar próximo de Jesus. Que sua vida religiosa não seja uma vida árida, hipócrita, igual daqueles fariseus, igual das outras religiões desse mundo, mas que a sua vida seja uma vida de busca incessante por estar mais próximo daquele que te ama mais que qualquer outra pessoa. Que Deus nos abençoe e que você coloque a sua vida diante de Cristo e assuma com Ele um compromisso de que você o buscará mais através de jejuns, através da oração, enquanto o grupo de louvor se posiciona. E assim que eles estiverem prontos, eu nos conduzirei numa oração.